Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje nós vamos direto ao ponto, né? E a respeito do vídeo se a Trindade é uma doutrina bíblica, como explicar Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Só que antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus, nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações, pois assim você ficará informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, pois isso ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo e assim ele vai divulgar com mais pessoas. Também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim você irá ajudar o nosso canal a crescer e também estará ajudando alguém em sua caminhada cristã. Se a Trindade é uma doutrina bíblica, como explicar Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim na palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pois bem, primeira coisa, antes de tudo que eu quero dizer aqui, que a Trindade ela é uma doutrina bíblica ortodoxa. Creio em uma fé trinitária, pois a Bíblia, em meu ponto de vista, ela só faz sentido em uma perspectiva trinitária. Principalmente, né, se nós formos decorrer com essa perspectiva, os evangelhos, né? Pois por mais que a palavra Trindade não está na Bíblia, o seu conceito trinitário está de Gênesis a Apocalipse. Então eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas, porém da mesma substância. Um só Deus na Trindade e a Trindade na unicidade. Então essa é a primeira coisa. E para nós entendermos, né, a fundo a doutrina da Trindade, nós teríamos que falar a respeito da Trindade imanente, Trindade econômica e Trindade ontológica, que será assuntos talvez de vídeos posteriores, mas isso não vai encaixar agora, né, porque assim fica mais fácil entender a respeito da Trindade. Mas vamos lá. A doutrina da Trindade ela é atacada principalmente pelos unicistas, os arianos, que são representados hoje pelos TJs. Eles tentam negar, mas eles são praticamente 100% arianismo, e os monoteístas radicais, podemos dizer assim, né, que negam a doutrina da Trindade, tentando convencer o povo de Deus que essa doutrina não é bíblica. Então eles fazem uma salada de fruta com a palavra de Deus para tentar encaixar e tirar o conceito trinitário. E antes de nós falarmos aqui de termos bíblicos, vamos voltar um pouco na história, nos credos e nos concílios que irão nos dar base para essa doutrina, além da Bíblia, que é a principal. No credo de Atanásio está assim, ó, Atanásio, ele é honrado como pai da ortodoxia, e ele vai dizer: adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar as substâncias. Palavra de Atanásio. O credo niceno vai dizer assim, por mais que não mencione ali a palavra trindade, ela vai dizer desse jeito no credo niceno: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus,
gerado e não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, que por nós é para a nossa e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou por obra do Espírito Santo e se fez homem. Isso diz o credo niceno. O concílio de Latrão vai dizer assim, ó, o concílio de Latrão ele foi realizado em 1215 e assim ele decretou acerca da Santíssima Trindade. Firmemente cremos e simplesmente confessamos que apenas um é o Deus eterno, verdadeiro, imenso, inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, certamente, mas uma só essência, substância ou natureza absolutamente simples. O Pai não vem de ninguém, o Filho apenas do Pai, e o Espírito Santo de um e de outro, sem começo, sempre e sem fim. Assim define o Concílio de Latrão. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer assim na pergunta referente à Trindade que fizeram: quantas pessoas há na divindade? E a resposta foi: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Assim define a Confissão de Fé de Westminster. O credo da Assembleia de Deus no Brasil vai assim dizer: firmando sempre pela ortodoxia doutrinária das Assembleias de Deus no Brasil, são claras e firmes no que concerne a essa doutrina. Cremos em um único Deus, eternamente subsistentes em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade perpassa toda a história da Igreja. Então, se a história comprova a Trindade, imagina o que a Bíblia diz a respeito. E eu vou deixar alguns textos bíblicos que comprovam a Trindade para você pesquisar aí, você abrir sua Bíblia, folhear, e você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia relata uma fé trinitária. No Antigo Testamento, alguns versículos como Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis capítulo 3, versículo 22, Gênesis capítulo 11, versículo 7, Gênesis capítulo 6, versículo de número 8, e entre outros muitos textos que a Bíblia cita. No Novo Testamento, para você pesquisar, Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, Mateus 28, versículo 19, 20, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 6, entre muitos outros em que o Novo Testamento também traz. Pois bem, dito isso, o que a história comprova, o que a Bíblia ensina no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como provar a Trindade em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, se ali parece uma referência monoteísta. Então a primeira coisa a se falar aqui é que a Trindade ela é provada no Antigo Testamento. Por incrível que pareça, no Antigo Testamento são inúmeros os textos que fazem citações daqueles que entendem como uma fé trinitária. E esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ele vai favorecer a fé trinitária. Está escrito assim em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que no hebraico está dizendo assim: Shema Israel Elohenu Adonai Errad. E esta palavra único
no versículo 4 de Deuteronômio 6, no hebraico é a palavra errad. E esta palavra significa, como sempre, para indicar uma unidade composta. O que nós temos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando diz o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não é uma unidade simples ou absoluta, é uma unidade composta. E o interessante é que, para corroborar com esta afirmativa, que o único ali no hebraico errad, que significa uma unidade composta, Gênesis capítulo 2, versículo 4, que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão ou ambos serão uma só carne. E esse o termo usado ali para também é errad, que é o mesmo que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, que é uma unidade composta. Agora vamos refletir. Se a palavra errad significa uma unidade composta, Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz que o homem e a sua mulher serão uma só carne. Eles são uma só carne, sim ou não? Sim. Mas eles são pessoas distintas. Então, através do hebraico, fica fácil entender que Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, fala de uma unidade composta, corroborando para a nossa fé trinitária. Muitos, para fazer ali a citação de um único Deus e desmitificar ou negar a trindade, eles trocam a palavra errad por errid, que dá outro sentido no texto, na leitura, porque é uma unidade simples, mas a palavra ali é errad. E outra, o Salmo de número 2, quando os judeus vão interpretar o Salmo de número 2, eles têm que correr para o conceito da fé trinitária, porque eles não conseguem resolver sem entender a fé trinitária. Então esse, meus irmãos, é o vídeo, espero ter ajudado, que Deus possa lhe abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.